Esta semana vamos perceber como todos podemos ser compositores graças aos conhecimentos musicais de um programa informático que comanda um robô. Uma reportagem na Casa da Música. Na cadeira do Inovadores, Mónica Betancourt Dias fala do velho mistério da biologia das células e dá novas pistas para entender as anomalias que originam o cancro. A Casa Anderson, em pleno Jardim Botânico do Porto, foi recuperada para se tornar no principal centro de divulgação de ciência da cidade. É inaugurada no dia 1 de fevereiro, na primeira grande celebração dos 100 anos da Universidade do Porto. 2 anos depois de ter sido a exposição mais visitada de sempre da Fundação Carlos Gulbenkian, a evolução de Darwin regressa a um ambiente da sua época, o velho palacete onde Sofia de Mello Breiner Anderson passou a infância, desde os anos 50 que acolheu o Departamento de Botânica da Universidade do Porto. A nossa grande preocupação foi resolver essas anomalias que detectámos na casa construtivas. Por agora, vive-se a azáfama habitual dos dias que antecedem as inaugurações e até o jovem Charles continua protegido. É nas Ilhas Galápagos que encontra os exemplos mais emblemáticos de adaptação ao ambiente. Nascia a hipótese de que todas as espécies tinham um antepassado comum, o que o leva a desenhar a sua primeira árvore da vida. Mas a exposição não fica por esses tempos, abarcando a ciência atual. Num ambiente ideal, perceber o que foi a fundação da biologia moderna, até às implicações que tem hoje e que conduzem tantos e cada vez mais jovens para escolher a biologia como a sua atividade profissional. Depois da evolução de Darwin, que pode ser vista até 17 de julho, é tempo de se transformar na Casa da Biodiversidade, mostrando como a vida cruza todas as disciplinas. Bem-vindos. E se todos pudéssemos ser compositores? Graças aos conhecimentos musicais de um programa informático que comanda um robô, isso já é possível. Uma reportagem na Casa da Música. De origem indonésia, o gamelão é um conjunto de instrumentos milenares. Mas o som que ecoa na Casa da Música é produzido graças aos avanços de um programa de computador. A grande inovação aqui reside no que está entre o interface, que é utilizado por alguém que não precisa saber muita música, e o resultado musical que é produzido. Aquilo que nós estamos a desenvolver é a inteligência musical em algoritmos que permitem pessoas controlar processos musicais em tempo real a partir de controladores gestuais. Basta usar um comando da consola Wii para se conseguir produzir música. Kinetic é o nome deste projeto, que junta cientistas do INESC Porto com investigadores da Universidade de Austin, nos Estados Unidos. Conta também com a empresa iDreams como parceira e está integrado no programa Digitopia da Casa da Música. A Digitopia é um projeto que nasceu aqui no Edifício Educativo em julho de 2007. Portanto, e basicamente é uma plataforma que promove a música digital. Nós acreditamos que a música é uma coisa que é acessível a toda a gente e que toda a gente tem musicalidade e que toda a gente pode fazer música. Por isso a Digitopia, portanto, põe ênfase nesse ponto e aplica-o principalmente à parte da tecnologia e da música. E para garantir o acesso a qualquer pessoa, há soluções engenhosas que são fabricadas na própria casa. E este aqui é um controlador que nós temos na Digitopia, que basicamente é uma saladeira do IKEA, onde tem 2 sensores de lado, sensores de ultrassom, que portanto medem a distância em relação da saladeira em relação à mão, e também temos aqui um potenciómetro. Quanto mais longe está a mão, e mais lento toca o robô, e quanto mais próximo estiver, mais rápido ele vai fazer uma sequência melódica. O resultado é fácil de obter por quem aciona o gamelão robótico. Mas por trás está um longo trabalho de análise musical. Quais são as regras que estão inerentes a essa produção e depois a implementação disso no computador
de acordo com regras específicas que se programam, que permitem com que as pessoas façam depois, quer dizer, pelo menos seja dada a ilusão às pessoas que estão a fazer música que soa como música. Uma pauta é suficiente para se poder escrever uma peça. No entanto, a criatividade de um músico leva a que muitas vezes trilhe os caminhos da ciência. Sou músico, sou compositor, mas tenho um bichinho da informática, por isso, naturalmente, quem está relacionado com música e com tecnologia acaba sempre por querer aprender um bocadinho de programação, por querer aprender como é que funcionam alguns sensores para poder construir coisas como este robô. E à medida que estes músicos se dedicam a dar inteligência à tecnologia, cada um de nós fica mais perto de se tornar compositor. Quando se fala da fuga de cérebros de Portugal, há quem faça a rota contrária. Mónica Betancourt Dias regressou a Portugal após 9 anos em Inglaterra para liderar uma equipa de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência. É a nossa convidada na cadeira do Inovadores. Olá, Mónica. Olá. Como é possível, afinal é possível, fazer o trajeto contrário? Estamos todos com medo que os cérebros portugueses, as grandes mentes, fujam para o estrangeiro. O caso da Mónica é paradigmático. Esteve 9 anos em Inglaterra, regressou e, pelo que sei, com excelentes resultados. Como é que isto é possível? A verdade é que houve uma geração inteira de investigadores que estiveram no estrangeiro a fazer doutoramento, pós-doutoramento, no fundo a aprender valências que na altura havia muito pouco em Portugal e que resolveram voltar porque se tinha criado um conjunto de condições que permitia fazer muito boa ciência em Portugal e eu sou parte também dessa geração que voltou, mas há muitas outras pessoas que voltaram para uma diversidade de institutos e universidades em Portugal e que estão a fazer muito boa ciência. Portanto, hoje em dia, em certos sítios já conseguimos ter condições para fazer ciência ao mais alto nível. Esse é o caso do Instituto Gulbenkian de Ciência, mas também de outros sítios em Portugal. Agora, é muito importante que continuemos com estas condições que já temos para atrair pessoas, para que continuemos a atrair pessoas e aquelas que voltaram não queiram sair, não é? Porque sabemos que agora estamos a viver uma altura de crise e também não é claro se a ciência vai sofrer um pouco com esta crise e a ciência não se padece não podemos parar aquilo que estamos a fazer, não é? Porque se pararmos alguma coisa que até pode ter um reflexo, por exemplo, na criação de uma empresa, ou descobrir uma cura para uma doença, alguém noutra parte do mundo vai fazer. E a nossa carreira fica arruinada. Portanto, há que continuar a investir nesta criação de capacidades que foi realmente um sucesso muito grande nos últimos anos em Portugal. Os fatores essenciais que levam os cérebros portugueses a fugir são falta de condições técnicas, falta de financiamento, falta de apoio do Estado ou falta de apoio de privados a isso. Em Portugal, com o aparecimento de institutos como o Instituto Gulbenkian de Ciência, mas, por exemplo, a Fundação Champalimau e outros institutos espalhados pelo país, estão a conseguir segurar os cérebros portugueses. É isso que está a acontecer? Eu acho que há várias condições que são extremamente importantes para tornar um sítio como um sítio favorável para fazer ciência ao mais alto nível internacional. A massa crítica é extremamente importante e neste momento, como já conseguimos atrair várias pessoas, já começamos a ter uma massa crítica onde temos pessoas que nos ajudam a pensar nos nossos problemas. Isso é fundamental e realmente Portugal sofreu uma mudança brutal e é o esforço que foi feito a mandar pessoas para o exterior para serem formadas e agora recrutá-las Mas isso é positivo? É muito positivo. Não podemos ver como uma carga negativa? Não, excelente. As pessoas podem garantir uma formação no estrangeiro e depois voltam e houve muitas pessoas que voltaram, portanto foi um esforço excelente que se fez em Portugal. Mas depois, obviamente, a pessoa pode ter uma mente brilhante, mas se não tiver as condições para trabalhar, seja a nível de equipamentos, seja a nível daquilo que se gasta no dia-a-dia para fazer experiências que nós chamamos consumíveis, seja a nível de condições para recrutar pessoas para trabalhar connosco, é extremamente importante. E isso aí já se começa a ter condições muito melhores. Por exemplo, no Instituto Gulbenkian de Ciência temos condições fantásticas. Agora a Fundação Champalimau ainda tem umas condições ainda melhores no sentido de recrutar pessoas e ter muito dinheiro investido em certas áreas da ciência, mas ainda não temos as condições ideais. Ainda há que investir um bocadinho mais. Por exemplo, quando estamos a falar de competir para atrair os melhores cientistas a nível mundial, às vezes é difícil dizer tu precisas desta máquina que custa realmente um balúrdio e vamos-te comprar esta máquina, porque tu sem esta máquina não vais fazer essa investigação. E isso ainda há muita dificuldade. Portanto, seria muito importante criar um financiamento, tanto a nível do Estado como a nível particular. E a nível particular vemos o caso agora tão recente da Fundação Champalimau, que é um caso excelente, e esperemos que haja mais pessoas que sigam, no fundo, a mesma rota de doar dinheiro para uma causa tão importante como é a ciência.
que no fundo já começa a ser possível fornecer este que nós chamamos o startup, não é? Aquele fundo de maneio de início para que uma pessoa possa começar a carreira em Portugal. Mas temos que criar melhores condições para isso. Podemos começar a entrar numa fase em que, por exemplo, aquilo que está a acontecer com a Fundação Champalimaud, que é trazer cientistas estrangeiros para Portugal. É possível competir com outras grandes instituições a nível internacional? Exatamente. Portanto, o caso, por exemplo, do Instituto Gulbenkian de Ciência, eu acho que é um ótimo caso, onde temos imensos estrangeiros excelentes que lideram grupos no Instituto Gulbenkian de Ciência. O que a Fundação Champalimaud tem neste momento é que, como tem mais dinheiro investido em certas áreas, está a conseguir competir para esses investigadores, tanto portugueses como estrangeiros. Há também portugueses que estão a concorrer em várias partes do mundo, não é? E eu sei de casos na Fundação Champalimaud onde havia pessoas indecisas entre Harvard e a Fundação Champalimaud, o que é muito bom, não é? Já mostra que nós conseguimos ter condições para atrair pessoas igualmente como Harvard ou como Rockefeller ou outras instituições assim mundiais, que é muito bom. E é nesse caminho que nós temos que andar para fazer ciência ao mais alto nível, que é tão importante para a nossa sociedade. A Mónica tem um aspecto importante na sua formação, que é o facto de ter tido a preocupação de se formar também em comunicação na ciência. É importante os cientistas e os investigadores conseguirem comunicar as suas investigações e as suas pesquisas para o resto da população. Eu acho extremamente... Muitas vezes há quase esse ato de... pode-se ter a ideia de um cientista estar fechado num laboratório e a investigação surgir, quase o resultado da investigação surgir muito mais tarde e muitas vezes de forma quase fechada e as pessoas não entenderem. É importante também passar essa mensagem para a população. Eu acho que está a mudar muito e os novos cientistas estão muito mais... E há pessoas mais velhas que sempre tiveram um papel muito importante na comunicação, mas eu acho que todos nós começamos a ter a consciência, nós investigadores, que no fundo a nossa investigação é paga pelo Estado, é paga por outras instituições privadas e no fundo nós temos que mostrar às pessoas o que é que estamos a fazer. No fundo, o dinheiro que é investido tem que ser dinheiro que as pessoas percebem como é que é gasto e que vale a pena gastar este dinheiro. E, portanto, temos que ser capazes de descodificar aquilo que fazemos para as pessoas perceberem e então acharem se vale a pena investir nisto ou não. Porque se não sabemos comunicar, também porque é que as pessoas vão investir em ciência. E, portanto, acho que é extremamente importante nós aprendermos a descodificar a mensagem. Obviamente, os jornalistas têm um papel muito importante em descodificar de nós depois para o público. Mas nós também podemos fazer diretamente. Que formas diferentes é que pode haver de comunicar? Eu sei que fez até experiências de teatro com ciência. Como é que se explica a ciência através do teatro? Exatamente. Acho que há, neste momento, como a maior parte das pessoas que já ouviram falar da sequenciação dos genomas, e, portanto, a nossa informação genética está codificada no nosso ADN, nos nossos cromossomas, e hoje em dia já se começa a ser muito fácil descodificar, no fundo, sequenciar, sabermos exatamente tudo o que está programado no seu corpo. O que indica que podemos saber, por exemplo, se tem uma propensão para uma certa doença, até para certos comportamentos. E, no fundo, as implicações que isto pode ter a nível da vida de uma pessoa, de quem a emprega, são enormes, não é? Se de repente se soubéssemos que daqui a 2 anos pode ter um ataque cardíaco, se calhar não o empregavam da mesma maneira. E, portanto, é importante, como uma sociedade, nós comecemos a pensar quais são as consequências desta tecnologia e o que é que nós queremos dela, como é que a queremos regulamentada. E, portanto, a peça de teatro que nós organizámos, que foi até escrita em Inglaterra e nós traduzimos e depois adaptámos de uma forma mais, se calhar, engraçada, foi baseada nisso e, no fundo, pôr a discutir o que é que aconteceria se agora, num programa de televisão, tal e qual como este, eu trouxesse a máquina dos genes e lesse os seus genes. E, portanto, é uma situação que se desenvolve em que se descobre que a jornalista tem uma tendência para o alcoolismo e tudo mais, e, portanto, é uma crise enorme. E depois, a seguir, temos um debate em que perguntamos às pessoas que querem saber sobre os vossos genes. O que é que se pode fazer em relação à regulamentação disto? E, portanto, no fundo, a ideia do teatro é começar a pensar sobre este problema de uma forma engraçada, não é? No fundo, uma situação imediata que as pessoas começam a pensar logo nas consequências. Agora que já falámos da ciência e da importância de comunicar a ciência, eu gostaria de saber também, no seu trabalho específico, aquilo que está a fazer hoje em dia no Instituto Gulbenkian de Ciência. E com uma palavra muito importante, que é o centrosoma, mas queria que descodificasse isso. Exatamente, é sempre um desafio. Portanto, aquilo que nós trabalhamos, nós todos somos feitos de células, nós todos começamos com uma única célula, quando há a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, e depois há muita multiplicação de células para formar o nosso corpo, onde temos 100 trilhões de células, que é muitas células, e muita multiplicação. E nessa multiplicação das células há uma estrutura dentro de cada uma das células que ajuda na multiplicação das
nas células e que se chama o centrosoma. No fundo, organiza o esqueleto das células. Okay? Além de regular a multiplicação das células, que é um processo tão importante, tanto na formação do nosso corpo, quanto também em doenças como o cancro, onde há uma proliferação descontrolada, o centrosoma também é importante na motilidade das células. Por exemplo, na base da cauda do espermatozoide, que nós sabemos que se move assim, tal como muitos parasitas, não é? Na base está um centrosoma modificado, que no fundo é muito importante para o movimento dessas células. Daí que esta estrutura é tão fundamental, no fundo, a vários processos básicos dentro das células, que no fundo são importantes para a formação do nosso corpo e depois em muitos processos de doença, seja os óbvios, que é o cancro, como a infertilidade, por exemplo. Nesse aspecto, tem uma expectativa em relação ao resultado da investigação? Aquilo que nós fazemos é o que nós chamamos investigação fundamental e, no fundo, a investigação, nós não podemos fazer tudo. No fundo, a investigação é dividida e diferentes equipas fazem diferentes coisas. A base da nossa equipa é, sobretudo, perceber como é que o centrosoma é formado, como é que se geram mais ou menos centrosomas e como é que a sua estrutura fica bem formada. Se ela ficar mal formada, talvez o espermatozoide não se mova. Se tivermos muitos centrosomas, talvez haja processos como o cancro. Portanto, perceber o básico de como é que a estrutura se forma, que é o que nós chamamos de investigação fundamental, pode ter a longo prazo implicações na doença. Mas também nós próprios, neste momento, já estamos a colaborar com grupos que trabalham em doença, nomeadamente com um grupo de patologistas no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, no IPO, onde realmente a expectativa aí é conseguirmos juntar a investigação fundamental do nosso laboratório com a investigação aplicada das amostras dos pacientes que eles têm e, no fundo, através dessa investigação, se calhar ter qualquer coisa mais aplicada de conseguir, por exemplo, prever se determinado tipo de cancro é mais agressivo ou não, se naquele caso de cancro com que eles trabalham têm que operar a pessoa ou não. Portanto, seria excelente se conseguíssemos fazer isso. A dúvida que me levanta neste momento é se, de facto, encontramos uma cura, não é? Também é um pouco essa, pode ser no futuro, essa expectativa também da vossa parte. É uma expectativa enorme e acho que temos todos de ter muito cuidado como cientistas, não prometer uma cura, porque nós não sabemos se vamos conseguir. Muitas vezes aquilo que fazemos não é por fazer uma pergunta, não podemos dizer queremos a cura do cancro e vamos batalhar por isso, e já fizeram isso nos Estados Unidos, investiram imenso dinheiro e depois não conseguiram obter a cura do cancro. E até muitas empresas de biotecnologia às vezes focam-se tanto numa determinada coisa que depois não a conseguem fazer. Porque o que acontece na investigação é que às vezes, ao fazer determinado tipo de investigação, nós batemos com uma coisa, por acaso, que depois essa então vai ter uma relevância enorme na cura de determinada doença. Obviamente no cancro estamos a falar de vários tipos de doenças e aquilo que nós fazemos pode ser relevante para um determinado tipo de cancro e talvez não para outros. Mas obviamente que nós queremos muito que a nossa investigação seja relevante, não podemos prometer nada, porque neste momento não é um processo de engenharia dizer, não é como eu dizer, vou construir uma ponte e nós sabemos como é que se constrói a ponte, porque realmente não sabemos quais são os vários pedaços da ponte que são se mexer nos processos e perceber como é que eles funcionam. E às vezes a pessoa descobre qualquer coisa nova que realmente nos abre uma porta brutal para curar determinado tipo de doença. A Mónica tem recebido variadíssimos prémios a nível internacional. O reconhecimento, de facto, a nível internacional é brutal. E isso também tem permitido conseguir financiamentos para os seus projetos, as suas investigações. Eu pergunto, o que é que falta ganhar e que prémios é que destaca também a nível pessoal? E se isso é importante para si, ganhar prémios e ter este reconhecimento internacional? Há dois aspectos aqui. O aspecto do financiamento é crucial. Eu, por exemplo, quando cheguei a Portugal, como lhe disse, nós no Instituto de Gulbenkian de Ciência temos condições excelentes. No entanto, os projetos a que eu podia concorrer do Estado são projetos que já têm uma boa dimensão, mas a dimensão não é muito grande. Portanto, eu tinha que estar sempre a escrever projetos, a correr e a concorrer a diferentes coisas. Então compensa o esforço. E depois o que aconteceu é que consegui concorrer a uma bolsa europeia muito grande, que essa então, agora tive 1,5 milhões de euros chama-se European Research Council, Conselho Europeu de Investigação, digamos, e que é uma bolsa muito grande por 5 anos. E eu, durante os próximos 5 anos, vou-me poder focar em investigação porque tenho esta bolsa. Portanto, esta bolsa é extremamente importante e é de uma dimensão que não existe normalmente em Portugal. Já outros investigadores em Portugal a tiveram, mas o dinheiro vem da Europa, não é? Portanto, isto é excelente do ponto de vista de se poder fazer muito boa investigação e tomara que no futuro também em Portugal possamos oferecer isso às pessoas sem terem que estar sempre a concorrer. Obviamente vamos continuar a concorrer, mas sem terem que estar desesperados sempre a concorrer a 500 mil coisas e ter menos tempo a fazer a investigação que têm a fazer. Por outro lado, o reconhecimento que fala é extremamente importante, porque nós ainda estamos num país periférico, infelizmente. É assim, já temos muito boa ciência, mas há pessoas que lá fora não sabem que esta ciência é tão boa e quando pensam em países
onde querem ir trabalhar para fazer ciência e investigação científica, nunca põem a hipótese de vir trabalhar para Portugal. E nós queremos ter as melhores pessoas para trabalhar nas nossas equipas. Obviamente gostaríamos muito de ter portugueses, mas também estrangeiros, se forem muito bons, não é? Até porque cria uma multiculturalidade numa equipa, uma abertura que é muito importante em ciência. E, portanto, para conseguirmos atrair estas pessoas, temos que mudar esta ideia, que já estamos a mudar, mas continuar a trabalhar nisso, de que em Portugal se faz muito boa ciência. E os prémios mostram isso. Mostram que investigadores portugueses podem ter prémios de reconhecimento internacional, tal como investigadores na Inglaterra, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Muito bem. Ficamos com o testemunho de Mónica Betancourt Dias, investigadora do Instituto de Ciências, Instituto Gulbenkian de Ciências, assim é que é, que nos mostrou como é possível reter os cérebros portugueses em Portugal e fazer ciência em português. Foi mais um exemplo de inovadores. Nós regressamos para a próxima semana. Na próxima edição, como as células estaminais aprendem a ser células de osso e regeneram fraturas. Uma reportagem no 3Bs, um instituto líder europeu na engenharia de tecidos. O Inovadores da próxima semana sai do estúdio e vai ao Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto entrevistar um dos cientistas portugueses mais conceituados, Manuel Sobrinho Simões.